A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver_Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digitando o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, Pedrosa, muito boa noite a você e a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de participar do programa de hoje. O Espiritismo está no ar junto com você. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe, meu querido irmão. Vamos estudar sobre a vinda de Jesus. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM 0 operadora 32 999327758 é o WhatsApp. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675 ou o WhatsApp que é 9844949 novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O papel da compaixão é compreender. A função do socorro é restaurar. Mas, se a compaixão acalenta o mal, reconhecido a título de ternura, converte-se em anestesia da consciência. E se o socorro suprime o remédio necessário ao doente, a pretexto de resguardar-lhe o conforto, transforma-se na irresponsabilidade fantasiada de carinho, apressando-lhe a morte. Reconhecendo, pois, que todos somos suscetíveis de queda, saibamos estender incessantemente compaixão e socorro onde estivermos, sem escárnio para com as nossas feridas e sem louvor para com as nossas fraquezas, agindo por irmãos afetuosos e compassivos, mas sinceros e leais uns dos outros, a fim de continuarmos todos juntos na construção do bem eterno, trabalhando e servindo, cada qual de nós em seu próprio lugar. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a vinda de Jesus. O evangelista Lucas refere-se às particularidades que rodearam o seu nascimento em Belém de Judá, num estábulo abandonado, tendo por berço tosca e rude manjedoura. Marcos apresenta o mestre já em contato com o Batista. Então Marcos já apresenta Jesus adulto, enquanto Lucas fala de Jesus recém-nascido, iniciando a sua missão exemplificadora. João deixa parte de tudo o que se liga à parte material com o Messias. Se apresenta no cenário do mundo para considerar o seu espírito, isto é, o ser propriamente dito, sede da inteligência, do sentimento e de todas as faculdades psíquicas, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1 também. O Verbo é a palavra por excelência, visto que anuncia a ação. Jesus é Verbo, paradigma por onde todos os verbos serão conjugados. É o modelo, é o exemplo, é o caminho cujo percurso encerra o destino de toda a infinita criação. Então Jesus é a maior perfeição que viveu entre nós e continua vivendo, mesmo em espírito, né? Quando ele mesmo afirma: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome,
eu estarei entre eles. Então, Jesus está aqui conosco. A história da humanidade terrestre está dividida em dois grandes períodos, antes e depois do Cristo, indicativos de que, com Jesus, o ser humano inicia efetivamente a sua caminhada evolutiva em termos de aprendizado moral. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e, enviando, oferece aos seres humanos toda a grandeza de seu amor, de sua sabedoria e de sua misericórdia. Observe que Jesus é tudo isso e muito mais. Ao término do reinado de Herodes o Grande, Maria, José e Jesus retornam do Egito, onde se haviam refugiado, porque Herodes o Grande manda ceifar a vida dos primogênitos. E eles então se deslocaram para as terras distantes do Egito. Após a morte de Herodes, Arquelau, seu filho, assume, e Herodes Antipas vai comandar a Galileia. Então, neste período, retorna Maria, José e o menino Jesus para a Galileia, para as terras onde Maria nasceu, Nazaré. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes o Grande, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Mateus capítulo 2, versículo 19 a 23. A infância de Jesus é marcada por percepção e revelações mediúnicas. Anteriormente, antes do seu nascimento, foram assinalados os sonhos de José, a aparição do anjo a Maria, que é o anjo Gabriel, anunciando a vinda do Senhor. Outros acontecimentos merecem destaque, como os que se seguem. E quando os 8 foram cumpridos por circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Lucas capítulo 2, versículo 21. E cumprindo-se os dias de purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e seguidor de Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito também foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para que ele procedesse segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus, e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, e qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo em Israel. Lucas capítulo 2, versículo 22, 25 e 32. Então observem que Simeão já era bem idoso, e ele teve uma revelação de que ele receberia nos braços, segundo eles, o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. De modo semelhante, Ana, profetisa de idade avançada que vivia no templo, deu graças a Deus quando viu Jesus, afirmando ser ele que todos esperavam para a redenção de Jerusalém. Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37. A despeito da indiferença ou das críticas ferinas que o Cristo e os seus auxiliares diretos têm recebido ao longo de todos os séculos, sabemos que o amor do Senhor por todos nós está acima dessas pequenas questões. Cedo ou tarde, a humanidade conhecerá a excelsitude do seu espírito, o seu extremado amor e a sua orientação maior. A proposta esclarece o benfeitor Emmanuel. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o procederam. As figuras de Simeão
Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria de Nazaré, tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas, mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores de contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Ainda existem aqueles detratores do cristianismo, mesmo se dizendo cristão, não sei que cristãos são esses, que falam mal de Maria como se ela fosse um ser normal qualquer. No entanto, ela fora uma escolhida de Deus, para receber o seu filho predileto. Só um espírito de alta envergadura moral poderia carregar no ventre um ser tão perfeito como Jesus. Então ela tem que ser diferenciada. A sua grandeza é incomparável. E outra coisa, não estamos aqui falando de santa, até porque a doutrina espírita não crê em santos, mas reverenciamos Maria, tanto assim que a casa que nós aqui frequentamos, seu nome é a Casa Espírita Maria de Nazaré, em homenagem a Maria Santíssima e Abençoada. E Maria Santíssima foi dita pelo próprio anjo Gabriel, não sou eu que estou dizendo. Assim ele chama de Santíssima. Aos 12 anos, Jesus surpreende a todos, inclusive aos seus pais, quando dialoga com os doutores da lei. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Lucas capítulo 2, versículos de 41 a 47. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículos 51 e 52. Permanece a incógnita para os historiadores e para todos nós os acontecimentos da vida de Jesus ocorridos entre os seus 13 e 30 anos. Existem muitas especulações, mas sem nenhuma comprovação efetiva. Há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas, antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens do que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênicas, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Em todos os momentos da vida do Cristo, um fato se evidencia. Ele sempre dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 21. Neste sentido, submete-se ao batismo proposto por João Batista. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto do caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17 e capítulo 4, versículos 12 a 17. Algumas fontes históricas indicam que Maria e José tiveram outros filhos depois de Jesus. Não há, porém, provas ou evidências concretas. O Evangelho segundo Lucas é a principal fonte bíblica sobre Maria, cuja referência é feita em momentos específicos: na aparição do anjo para anunciar a vinda de Jesus, na visita de Maria à sua prima Isabel, no nascimento de Jesus, em uma estrebaria da cidade de Belém, na chegada dos magos, logo após o nascimento do Cristo, na fuga para o Egito, em razão da perseguição de Herodes, no retorno à Galiléia após a morte de Herodes, na visita ao templo durante o período da purificação, quando encontra Simeão e Ana e a profetisa, no diálogo de Jesus com os doutores, nas bodas de Caná, na crucificação de Jesus e no dia de Pentecostes. As tradições cristãs revelam que Maria ficou sob o amparo do apóstolo e evangelista João em Jerusalém e em Éfeso, atendendo à orientação de Jesus. Acredita-se que ela tenha morrido em Jerusalém. Há quem afirme, porém, que sua ascensão aos céus ocorreu em Éfeso. Esta questão deve ser analisada com cuidado. A ascensão de Maria, em termos espíritas, deve ser vista como num desdobramento seguido de materialização. A semelhança do que acontecia com Antônio de Pádua, ou materialização do seu espírito após a desencarnação. Não se sabe ao certo quando ela morreu. Maria, ou Miriam, é um nome de origem hebraica, significando Senhora da Luz. Sua figura no Novo Testamento é discreta, o que não diminui seu valor e sua importância. Buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Vemos também que a sua figura é reverenciada com carinho e profunda gratidão como a sublime mãe de Jesus, ou simplesmente Maria de Nazaré. No Espiritismo, doutrina que se assenta em bases científicas, filosóficas e religiosas, nesta última, como o cristianismo redivivo, caracteriza o Consolador prometido por Jesus. Também aprendemos a reconhecer em Maria uma entidade evoluidíssima que já havia conquistado há mais de 2000 anos elevadas virtudes, tornando-a apta a desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão, recebendo em seus braços o emissário de Deus, que se fez menino para se transformar no modelo da perfeição moral que a humanidade pôde pretender sobre a terra. Além do que se conhece nas antigas tradições religiosas, especialmente no Novo Testamento, encontramos na literatura espírita outros importantes dados biográficos de Maria, que vieram até nós por via mediúnica, naturalmente extraídos de arquivos fidedignos do mundo espiritual, revelando-nos que ela continua até hoje zelando com muito carinho pela humanidade terrestre, encarnada e desencarnada.
Maria de Nazaré simboliza terras de virtudes fartas. O mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas, que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas. Por ser um espírito de grandes conquistas evolutivas e virtudes, consciente de sua tarefa, curva-se humilde diante do anjo que, em nome do Pai, lhe anuncia que será a mãe de Jesus, o Salvador, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Maria profere um dos mais belos cânticos de louvor e agradecimento a Deus, após a visita do anjo que lhe informou sobre a vinda do Cristo. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humanidade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e na sua posteridade para sempre. Lucas capítulo 1, versículos de 46 a 55. Muitas obras espíritas enfocam a figura de Maria como de grande importância para os cristãos. No artigo Notícias de Maria, a Mãe de Jesus, publicado no Anuário Espírita de 1986, encontramos informações a respeito dessa figura ímpar da história do cristianismo. No livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos destaca: Maria foi cognominada de bendita ou bem-aventurada, porque foi a escolhida para ser a mãe de Jesus. Esta informação está em Lucas, em dois momentos diferentes. Quando o anjo anuncia a vinda de Jesus: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Lucas capítulo 1, versículo 28. Quando da visita à prima Isabel: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Lucas capítulo 1, versículo 42. Além dos relatos evangélicos, Maria é também mencionada nos escritos de alguns pais da Igreja Católica Romana, entre os quais Justino Inácio, Tertuliano e Atanásio. Em obras cristãs não incluídas nos cânones da Igreja de Roma, isto é, nas escrituras apócrifas, encontramos referências sempre respeitosas a Maria. No Evangelho de Tiago e na deliberação do Concílio de Éfeso, ela foi proclamada Theotokos, isto é, portadora de Deus. Importa considerar como referência histórica a existência de uma escritura apócrifa denominada o Evangelho Gnóstico de Maria, e outra produzida na Idade Média intitulada Evangelho do Nascimento de Maria. Essas e outras obras serviram de base para o culto a Maria, existente em especial na Igreja Católica Romana e Ortodoxa. O autor de Boa Nova nos revela momentos pungentes da vida de Maria, como, por exemplo, durante a crucificação de Jesus. Bem, Adilson, muito bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Quando renascem os gênios. A história de Roma é recheada de lendas, desde a sua fundação, que se reporta aos irmãos gêmeos abandonados no rio Tibre, encontrados e amamentados por uma loba. Depois, criados por um casal de pastores. Essa lenda se tornou um símbolo da identidade romana, representando a força, a coragem e a determinação de seu povo. Pela sua originalidade, que mexe com o mágico que existe no homem, inspirou inúmeras obras de arte, literatura e cinema no transcorrer do tempo. Mergulhando em toda a sua simbologia, damos-nos conta da importância da mitologia na construção da identidade de um povo e na explicação de suas origens. Não é diferente com respeito a personagens antigos,
sobre os quais pouco se sabe pela época em que viveram. Um dos exemplos é de um dos maiores poetas de Roma, Virgílio, expoente da literatura latina, nascido no ano 70 a.C. Narra a lenda que sua mãe grávida sonhou certa noite com um loureiro, uma árvore nobre, aromática e sempre verde. Na Roma e na Grécia, o louro era símbolo de vitória. Os vencedores de competições eram coroados com folhas da planta, e quando um comandante ganhava uma batalha, enviava para o senador o pergaminho envolto em folhas de louro. Intrigada com o sonho, que lhe pareceu premonitório, anunciador de algo especial, procurou quem o pudesse decifrar. Um vidente à época lhe disse que ela iria dar à luz um poeta que mereceria a coroa de louros. Mas fez uma importante ressalva. Quando ele começasse a escrever, a manifestar a tendência poética, ela deveria mandá-lo para Roma, porque lá viviam os grandes poetas. Ele precisaria aprender a escrever poesia. Por isso, o vemos ao lado de Horácio, poeta protegido por Mecenas. Era preciso respirar o ar da poesia, aprender, exercitar-se. Graças a Mecenas, Virgílio foi apresentado ao imperador Augusto quando retornava de campanha vitoriosa contra Marco Antônio. Tornou-se instrumento de propaganda do império. Por isso, escreverá a Eneida, sua obra mais conhecida, considerada um épico nacional da antiga Roma. O que ressalta da sua genialidade é que não se deteve a produzir seus versos sem buscar ilustração, conhecimentos, junto a quem já era consagrado poeta e escritor. Foi a fonte generosa que o acolheu. Bebeu a sua sombra, do seu primor, da sua estética, do seu entusiasmo e inspiração. Nos dias atuais em que vemos eclodirem pelo mundo gênios em tenra idade, felicitamo-nos quando descobrimos que eles se dedicam a horas exaustivas de estudo, que buscam grandes nomes da sua área, ciência ou arte, para aprenderem técnicas, detalhes precisos daquilo em que desejam se esmerar. Vemos um jovem pianista buscar aprimorar-se junto a uma virtuose russa, o jovem cientista buscar institutos de renome, o jovem literato treinar junto a grandes nomes a métrica, a linguagem, as metáforas e a sonoridade. Aprender, exercitar-se, jamais se considerar pronto. Quando assistimos aos voos olímpicos, quaisquer que sejam, a nota constante é sempre treino, exercício, perseverança. Isso vale para a vida de todos nós. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, é sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Então é muito fácil apontar os possíveis defeitos do próximo, mas temos que olhar para o nosso interior e corrigir-nos, porque a maior dificuldade do homem é vencer a si mesmo, é vencer as suas imperfeições morais. Então, não nos preocupemos com o outro, e sim conosco mesmo. Que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade do estudo e do aprendizado na noite de hoje. Estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe.
Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.